O gênero de terror é um dos mais antigos e populares da história do cinema. Desde os primeiros filmes de terror mudos até os dias atuais, a forma como o medo é retratado na tela tem evoluído significativamente. Neste vídeo, vamos explorar a história do gênero de terror e como ele mudou ao longo dos anos. Início do século XX. O nascimento do gênero. O cinema surgiu no final do século XIX, mas foi apenas no início do século XX que os primeiros filmes de terror foram produzidos. O mais famoso deles é Nosferatu, de 1922, de F.W. Murnau, que conta a história do vampiro Conde Orlok. Outro filme importante deste período é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, de Robert Wiene, que influenciou o expressionismo alemão. Décadas de 1930 e 1940, o horror clássico. Os anos 30 e 40 foram marcados pelo surgimento de monstros clássicos como Drácula, Frankenstein e Lobisomem. Estes filmes eram produzidos pelos grandes estúdios de Hollywood, como a Universal Pictures, e eram caracterizados por um estilo visual exagerado e pela atmosfera de suspense e medo. Décadas de 1950 e 1960, o horror sci-fi. Com o surgimento da ficção científica nos anos 50, o gênero de terror também se adaptou para incluir elementos de sci-fi. Filmes como O Monstro do Átomo, de 1954, e A Mosca da Cabeça Branca, de 1958, exploravam temas como radiação e experimentos científicos perigosos. Décadas de 1970 e 1980, o terror slasher. Nos anos 70 e 80, o gênero de terror mudou novamente, desta vez com o surgimento do terror slasher. Filmes como Halloween, de 1978, e Sexta-feira 13, de 1980, apresentavam assassinos em série sanguinários que perseguiam e matavam jovens indefesos. Estes filmes eram caracterizados por cenas violentas e muito sangue. Anos 90 e 2000, o terror psicológico. Nos anos 90 e 2000, o terror mudou mais uma vez, desta vez para um estilo mais psicológico. Filmes como O Sexto Sentido, de 1999, e O Chamado, de 2002, eram caracterizados por uma atmosfera sombria e inquietante, em vez de sangue e violência explícita. Década de 2010, o terror pós-moderno. Nos anos 2010, o gênero de terror mudou novamente, desta vez com um estilo mais pós-moderno. Filmes como Corra, de 2017, e Nós, de 2019, usam elementos do terror clássico e do terror psicológico, mas também exploram questões sociais e culturais. Concluindo, o gênero de terror é um dos mais fascinantes e duradouros da história do cinema e da literatura. Desde seus primórdios com a literatura gótica até as produções cinematográficas modernas, o terror evoluiu e se adaptou às mudanças culturais e sociais ao longo dos anos. Hoje em dia, o terror ainda é muito popular e continua a se reinventar com novas formas de narrativa e tecnologia. Mesmo com todos os avanços, a essência do gênero permanece a mesma: a capacidade de provocar medo e tensão no público. Em resumo, a história do gênero de terror é uma história de evolução constante, de mudanças e adaptações que o tornam cada vez mais complexo e interessante. E com certeza, ainda veremos muitos sustos e arrepios nas telas e páginas no futuro.